Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos já bem avançados nessa temporada Eu Creio, já estudamos vários temas bíblicos e eu acredito que tem sido temas assim de muita relevância para a minha vida e eu espero que para a sua também. E hoje nós vamos estudar sobre o crescimento em Cristo. Por que é importante estudar sobre isso? Veja, a gente observa às vezes alguns cristãos que até se convertem ao cristianismo, mas eles ficam estagnados, não mudam costumes, não mudam cosmovisão. Isso acontece às vezes em culturas que têm costumes mais fortes, tribais às vezes, que as pessoas se convertem ao cristianismo, mas não mudam os seus costumes da velha religião. Às vezes isso acontece até conosco, dentro de casa, a gente se converte ao cristianismo, mas continua tendo atitudes, palavras da religião anterior que a gente tinha. Enfim, é importante que a gente cresça em Cristo. Então eu espero que você fique comigo aí para que a gente possa descobrir na Bíblia como funciona esse crescimento. Sejam bem-vindos mais uma vez, essa é a décimo primeiro encontro, né? 11ª semana, já estamos aí há 3 semanas do final dessa nossa temporada, tem sido muito legal, a gente tem conversado aí nos bastidores, né? Hoje mesmo a gente teve uma conversa legal, eu e o Wilson, a gente está aí aprendendo juntos a respeito da Bíblia. E esse tema de hoje, que é o tema crescimento em Cristo, ele é um tema que é essencial, porque veja, uma vez eu vi uma coisa interessante, alguém que era de uma religião não cristã, e aí quando se converteu ao cristianismo foi ser batizado. E na hora do batismo a pessoa fez um gesto que era característica da outra religião, que era um gesto de gratidão que ela tinha da outra religião, e ela fez o gesto na hora de ser batizada. É como se fosse assim, olha, eu estou sendo batizado, mas ainda não consegui largar completamente o que eu cria anteriormente, né? Isso é comum por quê? Porque as pessoas vão aprendendo aos poucos, e quando a pessoa é batizada, a pessoa não sabe de tudo. Aliás, se você olhar na fórmula batismal, não é pré-requisito você saber de tudo da Bíblia para ser batizado. Qual é o pré-requisito para ser batizado? Vamos lá olhar. Aliás, vamos orar antes, né? A gente já ia começar a estudar a Bíblia sem orar. Não faça isso em casa, é perigoso, tá bom? Orar sempre antes de estudar a Bíblia. Vamos fechar os olhos. Senhor, nós vamos abrir Tua palavra agora e não podemos fazer isso sem pedir a unção do Espírito, sem pedir que o Espírito Santo domine a nossa mente, nos conduza a toda a verdade, como é o trabalho do Espírito Santo. Então nós pedimos, Senhor Deus, que agora o Senhor faça isso conosco. Nós abrimos a nossa vida para que possamos ser iluminados pelo Espírito, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já estava ali nos momentos de despedida dos seus discípulos. E aí ele vai falar qual era a missão dos discípulos, que a gente chama de grande comissão, né? Por que a gente chama de comissão? Porque a missão, na verdade, é dele. A gente chama isso em teologia de missio Dei, é a missão de Cristo. O grande missionário do universo é Jesus. A missão de pregar o evangelho em todo mundo é dele. E ele compartilha com a gente, por isso que a gente chama de grande comissão, porque é uma missão que a gente faz junto com ele, a missão é dele. Então ele vai dar aqui a grande comissão, e aí no versículo 16 ele diz, a Bíblia diz, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Você percebeu a sequência? A primeira coisa e o pré-requisito para você ser batizado é ser um discípulo. E o que é um discípulo? Discípulo é uma pessoa que está determinada a seguir um mestre.
né? E uma característica do discípulo interessante é que o discípulo sempre queria ser igual ao mestre. Então, o que eu preciso para estar pronto para ser batizado? Pronto para ser batizado. Eu preciso estar disposta a seguir Jesus. É isso. Pastor, e quando é que eu vou saber de tudo da Bíblia? Bem, eu acho que nunca. Mas você vai poder saber muita coisa da Bíblia. Mas veja que o ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, vem depois do batismo. Por quê? Porque ninguém é batizado sabendo tudo da Bíblia. Gente, eu sou cristão, já tem, meu Deus, tem muito tempo já, hein? Desde 9 anos, eu tenho 41, tem quantos anos aí, me ajudem? 30 anos, né? 30 anos, gente, matemática não é minha área. Tem 30 anos que eu sou um cristão. Eu fiz uma faculdade de teologia, 4 anos. Depois eu fiz mais um mestrado em teologia, mais 2 anos. Eu estudo a Bíblia esse tempo todo, desses 30 anos, e tem hora que eu encontro um negócio na Bíblia e digo assim, nossa, nunca tinha visto isso na Bíblia. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes, mas às vezes você passa rápido pelas coisas, né? Então, se a gente colocasse o requisito de a pessoa precisa saber de tudo da Bíblia para ser batizada, gente, ninguém seria batizado. Então, a gente é batizado e vai aprendendo mais coisas da Bíblia. E a gente vai aprendendo e colocando em prática. Por quê? Porque antes do batismo a gente se comprometeu em ser um discípulo. Esse é o grande lance. Eu sou discípulo, então é o seguinte, eu vou ser batizado, vou me comprometer com Jesus, porque o batismo é um compromisso com Jesus, e tudo que Ele me ensinar a partir da palavra, eu vou fazer. Na Igreja Adventista, a gente dá um estudo bíblico anterior ao batismo para quê? Para que a pessoa tenha uma noção dos compromissos que ela está fazendo, né? Para depois a pessoa não dizer assim, vocês não me falaram esse negócio aí. Então a gente dá uma visão geral das doutrinas bíblicas, mas logicamente a gente não vai pedir que a pessoa saiba de tudo, porque não dá, né? Então, quando a pessoa é batizada, ela cresce. E eu gosto da metáfora de uma árvorezinha, né? Jesus usou uma árvore para falar sobre a nossa fé, né? Ele disse lá, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram a árvore da mostarda? Ela é gigantesca. Jesus não estava dizendo assim, que você só precisa ter uma fé pequenininha. Não, Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que se você tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, que é pequeno, essa fé vai nascer, vai virar uma árvore e vai ficar grande. Ou seja, a fé é do tamanho de um grão de mostarda no sentido de que você tem uma fé pequena no começo e essa fé vai crescendo. Por isso que eu gosto dessa metáfora da árvore, porque a árvore começa pequenininha e daqui a pouco ela está frondosa. E assim é a vida cristã, você vai crescendo, vai conhecendo e vai ficando cada vez mais maduro. Toda nova planta, todo novo ser humano deve crescer e se desenvolver. Na vida espiritual também crescemos, mas como crescer em Cristo e amadurecer como cristãos? Essa é a nossa pergunta de hoje. Tá? Como é que a gente cresce em Cristo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, você de casa também, a vida cristã começa com a morte. A morte de Cristo na cruz e a morte do eu e início de uma nova vida. A vida cristã não começa com a vida. A vida cristã começa com a morte. Quando? Quando eu decido morrer para mim mesmo. Aí você decidiu morrer para si mesmo, aí você começou a vida cristã. Porque você vai começar a crescer. Eu gosto de Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo. Olha como é que ele descreve a vida cristã dele. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo para a fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu só explicar aquela primeira frase lá, não é nosso tema hoje, mas acho que vale a pena explicar. Que lei que Paulo está falando que morreu aqui? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas lá? Abre a sua Bíblia em Gálatas, só para a gente entender que tipo de lei, de qual lei Paulo estava falando. Porque muitos usam o livro de Gálatas para dizer que a lei
os 10 mandamentos foram abolidos, né? Mas que lei, de qual lei Paulo está falando aqui? Veja, se você olhar todo o livro de Gálatas, você vai perceber que Paulo está combatendo um grupo de pessoas que estavam tentando trazer de volta costumes judaicos para dentro da comunidade cristã. Por exemplo, aqui no capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, ou seja, maldição. Ou seja, o que Paulo fez? Ele tinha fundado aquela igreja, e ele soube que tinha gente ensinando coisas não bíblicas. Aí ele escreve a carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas ele está combatendo, por exemplo, o grupo de pessoas que diziam que os cristãos tinham que fazer circuncisão. Capítulo 5, você vai encontrar isso. Aí ele diz, não precisa fazer circuncisão, porque a circuncisão já se cumpriu na cruz de Cristo. Então, quando Paulo fala de lei aqui, ele está falando das leis cerimoniais que estavam tentando reimplantar na igreja de Gálatas, tá bom? Não são os 10 mandamentos. Mas vamos lá, o ponto do nosso estudo de hoje é esse verso aqui, o verso 20. Como é que Paulo começou a vida cristã? Morrendo para si. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como é que funciona isso na prática? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está jogando futebol lá, seu fim de semana, aí está jogando e o seu adversário lá de time veio e te deu um chute na canela. O que você tem vontade de fazer? O ser humano. A vontade que você tem é de devolver o chute na canela. Só que você morreu para você. Quem vive em você é Cristo. E o que é que o Cristo vivo faz em você? Você diz, não, tudo bem, vamos continuar aqui na nossa amizade. Esse é um exemplo simples, mas isso funciona para dentro da sua casa. Quando a sua esposa, seu marido faz alguma coisa que você não gosta, o que o ser humano quer fazer? É levantar a voz, gritar, xingar, mas o ser humano morreu. Quem está vivendo é Cristo. O que Cristo faz? Cristo diz, marido, trate a sua esposa igual Jesus tratou a igreja. Então é isso que significa morrer para morrer para nós mesmos e viver para o Evangelho. Cristo vive em você, então você passa a ter as atitudes de Cristo. Paulo fala sobre isso e ele diz assim, a gente tem que ter a mente de Cristo. E esse negócio da mente é interessante, porque Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala como é que a vida cristã funciona. Romanos capítulo 12, ele diz assim, capítulo 12, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então, a vida cristã é uma vida de renovação da mente. É pensar do jeito que Cristo pensa. E como é que a gente faz isso? A gente tem que conhecer como Jesus pensa. E aí eu quero dar uma pausa aqui no nosso estudo para te ajudar a pensar como Jesus pensa. Porque nós só vamos pensar como Jesus pensa no dia que a gente conhecer como Ele pensa. E aqui tem um guia de estudos da Bíblia para você entrar em contato com o que Jesus ensina, para você começar a pensar como Ele pensa. É a revista oficial da Novo Tempo, Revista Esperança, com o título Eu Creio. E esse guia de estudos está à sua disposição. Você pode pedir e vai chegar na sua casa de graça. Você não vai pagar nada, nem taxa de correio, nem taxa de postagem, nada. A gente está enviando para você porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material. Então você pode pedir através do site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode pedir através do telefone, você liga agora, tem uma equipe esperando sua ligação, para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui,
e nós vamos ajudar você a pedir o seu guia de estudos. Você vai receber pelos correios, sem pagar nada. Então vamos voltar aqui. Nós estamos falando sobre crescimento em Cristo, né? E Paulo entendeu isso. A vida cristã não começa pela vida, começa pela morte do eu. Agora eu quero ler com vocês o Salmo 1. Primeiro Salmo, do versículo 1 ao versículo 3, porque aqui tem uma metáfora muito interessante a respeito do crescimento em Cristo. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui há uma gradação, tá? Primeiro ele ouviu o conselho, depois ele começou a andar no caminho e finalmente ele se assentou na roda dos escarnecedores. Uma gradação de pecado, né? Ou de ações de risco. Versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, como é que essa árvore espiritual cresce? Quais foram as coisas que aconteceram antes dessa árvore espiritual crescer? Primeiro, essa árvore espiritual, que é o homem, o ser humano que está com Cristo, ele resolveu não caminhar nos caminhos maus. E depois ele teve prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e ele meditou dia e noite. E eu gosto dessa expressão, porque no hebraico a expressão diz respeito a ruminar. É como se dissesse assim: ele ruminou a palavra de Deus dia e noite. Você já viu um animal que rumina? O boi, a vaca, por exemplo, né? Passa o dia todo mastigando, né? É interessante, você que é veterinário, você sabe bem disso. O boi e a vaca, eu não vou descrever aqui o processo de ruminação, porque tem uma veterinária aqui, eu posso passar vergonha. Mas passa o dia mastigando. Eu sei que a comida vai e volta, passa o dia mastigando, A ideia aqui é exatamente essa. Na sua lei, rumina ou medita dia e noite. A árvore, a pessoa que cresce em Cristo, essa árvore que é plantada junto à corrente de águas, é aquela pessoa que passa o dia pensando na palavra de Deus. E esse, amigos, é talvez o maior pré-requisito para você crescer em Cristo. Você meditar na palavra de Deus o dia todo. Mas como eu tenho que trabalhar, pastor? Como é que eu vou ficar meditando? Ora, você está lá no seu trabalho e você está pensando num texto bíblico. Você está numa relação de negócios, você está pensando no texto bíblico. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser justo. Você está lá cuidando dos animais e você está pensando: puxa, é criação de Deus. Estou cuidando da criação de Deus. E a Bíblia está todo o tempo na sua mente. Tem um texto que eu gosto demais, Salmo 119, o versículos 9 a 11, que tem a ver com isso que nós estamos falando. Salmo 119, 9 a 11. Diz assim, Salmo 119, 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não deixes que me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na Bíblia, coração é sinônimo de mente. Então, como é que o salmista está dizendo que vai viver uma vida resistindo à tentação, não pecando contra Deus? Guardando a palavra de Deus na sua mente. Então, é o mesmo sentido do Salmo 1 aqui, olha. Alguém que medita na lei de Deus dia e noite vai crescer em Cristo. E veja que essa árvore está plantada perto da corrente de água. Ou seja, vai ter água, vai ter seiva para alimentar, então essa árvore cresce. Aqui tem uma metáfora quase perfeita para o seu crescimento em Cristo. Você quer crescer em Cristo, tem que estar junto da corrente de águas. Tem que estar meditando na palavra todo o tempo. A morte na cruz está no centro do plano de Deus para a salvação. Por sua morte na cruz, Cristo triunfou sobre Satanás. E quando a cruz aconteceu, a cruz tornou possível o nosso crescimento. E eu quero listar aqui, se eu não me engano, 4 coisas que a cruz faz em relação à nossa vida. Primeira delas, a cruz tornou possível o perdão dos nossos pecados, né?
aqui diz, esse é o texto de Gálatas, eu não coloquei a passagem, mas diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado os escritos de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha aqui o que ele diz no livro de Gálatas. O que a cruz nos dá? A cruz, ela cravou os escritos de dívida que nós tínhamos com Jesus. O que são esses escritos de dívida? Porque muitas pessoas usam esse texto aqui para dizer que Jesus cravou na cruz do Calvário os 10 mandamentos. Tá certo? Eu acho isso, não é Gálatas, é Colossenses. Vamos lá. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses, tá? Colossenses 2, 13 e 14. Então veja, muitas pessoas usam esse texto aqui para dizer que Jesus cravou na cruz os 10 mandamentos. Porque ele está escrito aqui, olha, tendo cancelado os escritos de dívida, encravando-o na cruz. Opa! Então Jesus cravou alguma coisa na cruz. O que ele cravou na cruz? O que são esses escritos de dívida? No original é como se fosse uma nota promissória. Hoje ninguém usa mais esse negócio de nota promissória, né? Mas antigamente, na época dos nossos avós, porque não é do nosso tempo esse negócio, né? Todos nós somos jovens. Mas na época dos nossos avós tinha nota promissória. Como era? Você ia lá, comprava alguma coisa e você preenchia lá, estou devendo tanto, vou pagar. Aí você tinha, o comerciante guardava a nota promissória e depois você ia lá trocar o dinheiro pela nota promissória, né? O que a gente tinha de nota promissória que a cruz pagou? Aqueles rituais do Antigo Testamento. Porque as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela morte do cordeirinho do animalzinho, sim ou não? Não. Cordeirinho não salva ninguém. Mas aquele cordeirinho apontava para quem? Para Jesus. Então, toda vez que se matava um cordeirinho, era como se estivesse assinando uma nota promissória. Estou salvo, mas essa dívida ainda vai ser paga, mais no futuro. Então, quando Jesus morreu, o que foi que ele cravou na cruz? Ele cravou na cruz as notas promissórias de todo o Antigo Testamento que vinha matando o cordeiro para que as pessoas pudessem ser salvas. Entendem? Aqui não são os 10 mandamentos, são os escritos de dívida, as notas promissórias que as pessoas assinaram ao matar cada cordeirinho. Ok? Então, a cruz de Cristo perdoou todos os nossos pecados, ou pode perdoar. Lembrando que aqui é Colossenses, tá? Colossenses capítulo 2, pode falar. Pastor, mas então no caso isso quer dizer que o que está escrito ali em Levítico, Deuteronômio, não precisa usar nos dias de hoje? Então, somente os 10 mandamentos? Depende, porque, por exemplo, as leis de saúde foram dadas para a saúde do ser humano, que é o mesmo que está lá para os seres humanos em geral, que existiam lá no tempo de Moisés, são os mesmos de hoje. O que fazia mal para eles, faz mal para a gente também. O que foi anulado? Os processos cerimoniais da lei. Por exemplo, precisa matar cordeiro? Não precisa mais. Precisa levar a pombinha de oferta para a igreja? Não precisa. Precisa sacrificar o bode, dois bodes, né, o Azazel e o bode do Senhor a cada final de ano? Não precisa mais. Então, o que não fazemos mais lá de Levítico, Deuteronômio, Números? Nós não fazemos mais as leis cerimoniais, que essas foram transferidas para o céu. Luana, você abriu uma janela agora que eu vou precisar demorar mais, mas vamos lá. Até porque eu ia perguntar também assim, porque no caso vou citar o adventista, né? Ele não come, por exemplo, a carne de porco, né, algumas coisas que tem lá. Mas, por exemplo, uma mulher no período menstrual, então, não teria que ser seguido conforme era, ou a circuncisão? Você abriu uma janela agora. Diretor, quanto tempo nós temos no bloco aí? Tem 2 minutos nesse bloco, vamos lá. É o seguinte, as leis cerimoniais, elas não foram anuladas, elas foram transferidas para o céu. Como assim? Vocês lembram que na semana passada a gente estudou um pouco do santuário? Foi semana passada, né? O pátio do santuário, eu falei para vocês que era a mesa o altar de sacrifício. Onde é que é o lugar santo do santuário terrestre agora? É lá no céu, no santuário celestial. O que o sacerdote fazia aqui
Jesus está fazendo lá no sacerdócio celestial. O que o sumo sacerdote fazia aqui, o nosso sumo sacerdote está fazendo lá. Então, as leis cerimoniais que aconteciam no santuário terrestre, elas foram transferidas para o santuário celestial. Agora, você citou a lei do período menstrual da mulher. Essa é uma lei sanitária. E veja a sabedoria de Deus. Naquele tempo, não tinha nenhum tipo de cuidado médico com a mulher, ou cuidado de saúde com a mulher menstruada. Então, no período menstrual, existia uma lei que a mulher não poderia trabalhar, não poderia fazer grandes esforços. E o que Deus estava fazendo com isso? Deus estava protegendo a mulher. No período menstrual, ela era protegida por Deus para não fazer grandes esforços. Por quê? Porque ela estava perdendo sangue, estava fraca, mais fraca fisicamente. Terminava o período menstrual, voltava à vida normal dela. Então, numa lei sanitária, a gente entende que hoje, a gente não precisa mais ter esse cuidado com a mulher. Imagine que hoje a gente continuasse dizendo assim, olha, é até engraçado, né? A irmã chegou na igreja e disse, irmã, a senhora está no período menstrual? Estou, pastor. Então volte para casa, você não pode entrar na igreja, não. Veja, não tem lógica, né? Mas sobre a carne de porco, por exemplo, você perguntou, eu disse que a janela era grande, né? Carne de porco, vamos lá. A gente vê a carne de porco só em Levítico capítulo 11, né? Aí você diz assim, tá vendo? É para os judeus. Então vamos voltar lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 não tinha judeu ainda não, tá, gente? Nem Abraão tinha sido chamado ainda para formar o povo judeu. Gênesis capítulo 6 tinha a humanidade. E na humanidade, Deus resolveu fazer o dilúvio. Então, deixa eu olhar aqui, a partir do capítulo 7, tá? Capítulo 7, a partir do versículo 5, diz assim: E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, mas não tinha Levítico 11? Como é que tem classificação de animal puro? É porque essa é a classificação da criação. Deus já criou animais puros e impuros. Animais que cuidariam da limpeza da terra. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Se você continuar o relato, vai dizer, eram 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. Ou seja, o porco não é considerado impuro para o povo judeu. O porco é considerado impuro por Deus para a humanidade. Porque em Gênesis 6, quando não tinha judeu, já tinha animal puro e impuro. Então, aqui a gente faz essa diferenciação das leis sanitárias, das leis civis, das leis de saúde e das leis cerimoniais, que a gente consegue ver com clareza quando a gente estuda com cuidado Levítico, Número, Deuteronômio. Bem, eu tenho que fechar a janela, Luana. A gente vai para o intervalo aqui, mas a gente volta já já. Porque na verdade, o porco não era uma carne que eu comia muito, né? A minha filha gosta, às vezes, né, eu fazia mais por causa dela, mas eu não gosto de fazer a carne de porco. Eu acho que o Senhor já vai direcionando para quando é para a gente aprender e Ele quer algo da gente, Ele já vai mostrando, né? A gente sempre achou que era tudo a mesma coisa, né? Falava em lei, a gente achava que era tudo a mesma coisa, até que a gente compreendeu que essa diferença entre lei cerimonial, as leis também quanto a alimentos, né? Então, aquilo que Deus foi tocando no coração da gente, a gente foi mudando, né? Mas ainda tem coisa para fazer, né? Hoje eu concordo, porque graças a Deus, Deus tem aberto muito o meu entendimento. Principalmente em relação à carne de porco. Antigamente, os porcos, né, eles eram criados de uma forma muito pior do que hoje em dia nas granjas. Mas existem algumas doenças, como o pastor bem colocou durante a aula. Mesmo você criando o porco num ambiente mais limpo possível, ele pode adquirir certos tipos de verminose que vão passar para o ser humano e pode ser fatal. Então, quando Deus coloca, eu acho que não é por causa de determinada época, é para preservar o ser humano, inclusive hoje. Antes eu comia, eu gostava bastante de presunto, mas de um tempo para cá eu assisto muito os programas da Novo Tempo, porque para mim é um crescimento constante. E assim, eu comecei, não sei como te explicar, mas eu comecei a sentir um pouco de aflição, assim, sabe? Quando eu via assim, eu falava, nossa, não... E tal, que eu fui refletindo cada vez mais e...
Algumas coisas eu tenho mudado, graças à sabedoria que Deus vai nos dando quando a gente busca Ele, né? Então, eu acho que tudo na vida da gente é gradativo, né? Acho que Deus vai revelando pra gente e tem algumas coisinhas assim que Deus tem momentos que Ele diz, ó, agora é a hora, né? Então, cabe a gente ouvir ou não a voz de Deus, né? Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, nessa nossa conversa aqui sobre a Bíblia. É bom ter você conosco e eu quero te oferecer um presente aqui, a Revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, com o tema Eu Creio. Esse guia de estudos está à sua disposição para você pedir e receber de graça em casa. Esse é o mesmo tema da nossa temporada aqui do Bíblia Fácil e aqui você vai encontrar alguns dos temas que eu estou falando, com os textos bíblicos, com explicações, para você estudar com muita calma aí na sua casa. E a única coisa que você precisa fazer é pedir. Pede agora através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pedir agora, tem uma equipe esperando a sua ligação. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai pedir também. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e a gente vai te instruir sobre como você pedir o seu guia de estudos e vai para a sua casa pelos correios e você não paga nada por isso, graças aos anjos da esperança. Então vamos lá, vamos avançar aqui no nosso estudo. Então a primeira coisa que a cruz faz por nós é tornar possível perdoar nossos pecados. Segunda coisa, foi uma exibição cósmica da reconciliação universal. Segundo aos Coríntios 5,19 diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, quando a gente pensa lá em Gênesis, houve uma ruptura entre o relacionamento de Deus com os seres humanos. Isaías 59, 2 diz que os pecados fazem separação. Então, em Jesus, na cruz, Deus, o Pai, estava reconciliando consigo o mundo. Agora veja uma coisa interessante aqui. Qual foi a parte ofendida na relação de Deus entre Deus e nós? Qual foi a parte ofendida? Foi Deus, né? Quem recebeu a ofensa foi Ele. Ele foi traído. E quem é que está buscando a reconciliação aqui? É Ele. Ele, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. É como se Ele dissesse assim, olha, vocês me ofenderam, mas vem cá, eu ainda amo vocês. A gente vai ver isso no livro de Oséias, lembra? Que Deus mandou Oséias casar com a prostituta, ela traiu ele, agora vai atrás dela de novo. Ela traiu de novo, vai atrás dela de novo. A gente fica dizendo, mas Deus, como é que você faz isso com um profeta de Deus? Aí ele explica lá, ele diz, porque é exatamente isso que o povo faz comigo. Vocês me traem, eu vou atrás de vocês. Vocês me traem, eu vou atrás de vocês. E Deus está fazendo isso ao longo da história da humanidade. Vai chegar um momento que ele vai parar. Mas ele ainda está fazendo isso buscando a nós. Vamos lá. O que a cruz faz por nós também? Ela é a garantia da possibilidade de uma vida vitoriosa e de crescimento em Cristo. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, o que Deus quer é que no nosso corpo o pecado não reine. E não sei se você conhece, mas eu já vi pessoas que o pecado é o rei da vida da pessoa. A pessoa faz o que vem na telha, a pessoa faz qualquer coisa, para ela não tem limites. E a Bíblia diz que a gente não deve deixar o pecado reinar no nosso corpo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele não morreu por nós para que a gente continue numa vida de pecado inveterado. Eu gosto do professor Leandro Quadros, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, quando você se converte, você continua sendo pecador, mas não é mais um pecadeiro, né? Porque você não é mais aquela pessoa que ama o pecado. Você peca por acidente, mas você odeia o pecado, né? Porque Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores, mas para que a gente abandone o pecado. Foram os nossos pecados que conduziram Jesus até a cruz. E a reconciliação com Deus imediatamente abre a segunda fase do processo de crescimento redentor. A reconciliação com o nosso próximo, que também é pecador. E veja, a gente viu naquela semana lá que a gente falou da queda,
que a relação do homem não foi quebrada só com Deus, né? Lembram que a primeira coisa que Adão faz logo depois do pecado é acusar Eva de ter sido a culpada? Então, quando a gente recebe a graça e é salvo em Jesus, a gente começa a se reconciliar também com as pessoas ao nosso redor. Gente, eu já vi várias vezes, casamentos que estavam destruídos, que receberam Cristo e que foram reconstruídos. Eu conheço casais, o seu, Luana, você tem um testemunho desse, então você sabe dizer para a gente, né? Um casamento que estava à beira do colapso, recebeu Jesus e foi restaurado. Né? Isso acontece muito, por quê? Porque Jesus nos reconcilia com Ele, com o Pai, e nos reconcilia com o próximo, né? Olha o que Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida cristã, portanto, não começa com o nascimento, mas começa com a morte. A gente viu isso naquele dia, não é? Agora, olha o que Jesus fala e Lucas registrou. Lucas 9, 23. Dizia a todos, olha as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dava para a gente passar aqui o nosso programa todo só nesse versículo, porque Jesus está falando aqui do que acontece quando alguém se compromete com Ele. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A salvação, ela é de graça ou a gente paga pela salvação? Nós. É de graça, certo? Quem pagou foi Cristo. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo. Vou repetir isso para você de casa. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo. E qual é o custo do discipulado? Primeiro, a pessoa tem que, se a pessoa quiser vir após Jesus, ou seja, quiser seguir Jesus, primeira coisa, tem que negar a si mesmo. É fácil isso? Isso não é fácil, né? E hoje a gente tem visto muitos cristãos dizendo assim: não, eu vou seguir a Jesus, mas eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou seguir os meus instintos, eu vou seguir as minhas tendências. Não, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo. É o primeiro pré-requisito para ser um discípulo. Negue-se a si mesmo. Eu gosto disso aqui, mas isso aqui é contra Cristo, então eu vou negar. Só que a segunda coisa que ele diz é o seguinte: dia a dia tome a sua cruz. Para que alguém tomava a cruz? Já parou para pensar? Para que servia a cruz? Vou responder, não, vou falar antes, que pode ser que seja outro ponto. A cruz era um instrumento de morte. Nesse contexto, quando Jesus diz assim, tome a sua cruz, as pessoas que estavam ouvindo Jesus devem ter se escandalizado. E como assim, Jesus? Porque todas as vezes que eles viam alguém tomando a cruz, era porque aquela pessoa estava caminhando para a morte. A cruz não servia para outra coisa, a não ser para matar a pessoa. E Jesus está dizendo assim: você quer vir após mim? Então primeiro você tem que se negar, e depois você tem que morrer. Aí você me segue. Por isso que eu disse para vocês que a vida cristã não começa com o nascimento, começa com a morte. Se você não morre para si mesmo, você não tem como nascer para Jesus. Pastor, eu percebo que hoje em dia tem um crescimento bem intenso de igrejas grandes, que elas fazem, acredito que é justamente o contrário disso, porque elas fazem diversos cultos na semana, mas é justamente para ir de encontro com aquilo que o ser humano quer. Prosperidade financeira, vitória na vida amorosa, mas tudo aquilo que o ser humano busca. Isso não vai de uma forma contrária àquilo que Jesus pede? Quando eu vejo esses casos assim, eu sempre me lembro de Paulo dizendo que a gente não pode comercializar a fé. Veja, a Bíblia não está aqui para dar o que a gente quer. A Bíblia está aqui para dar o que a gente precisa. E às vezes a gente precisa de coisa que a gente não quer. Então veja, tem muita coisa torta no cristianismo hoje. Muita coisa torta. Por isso que eu digo para você, só tem uma segurança. Uma é abrir esse livro, estudar esse livro e aplicar esse livro na Bíblia. Aí você vai fazer parte de um grupo religioso, você diz assim, só um minutinho. Aí você abre aqui, olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá e diz, aqui não dá não. Aí você vai no outro, assim, olha para lá, olha para cá, opa, estão seguindo a Bíblia, aqui eu fico. E é isso. Porque se não for assim, a gente vai cair nessas igrejas que
conseguem e querem dar o que a gente quer receber, né? E aí não é de Deus. Eu já quase caí numa dessa, porque se você vai nessas igrejas, você ouve tanto que, por exemplo, se você é cristão, você tem que ter uma vida financeira muito boa, você tem que ter o melhor emprego possível. Então, se você não alcança aquilo, você sente que você é uma pessoa que está fazendo as coisas tudo errado, que você não tem fé, quando é muito pelo contrário, como o pastor Felipe colocou. Jesus pede para a gente negar, né, as nossas vontades e buscar a vontade dele. Então vamos lá. Tomar a cruz dia a dia é morrer todo dia. Veja que Jesus foi muito específico. Você não morre só uma vez, não. Você morre todo dia. Porque vai ter um dia que você vai morrer para a sua vaidade. No outro dia você vai morrer para a sua arrogância. No outro dia você vai morrer para a sua promiscuidade. Você vai morrendo todo dia e renascendo para a vida de Jesus. Muito bem. Quando Jesus chama alguém, ele oferece uma cruz para ser carregado. E aí eu pego nesse ponto que você falou, Fernando. Às vezes os religiosos dizem assim, vem para cá que eu vou te dar dinheiro. Vem para cá que Jesus vai te dar saúde. Vem para cá que Jesus vai te dar, sei lá, prosperidade, vai dar um amor. Só que Jesus nunca prometeu isso. O que foi que Jesus disse que a gente ia receber quando fosse seguir Ele? Uma cruz. Jesus não disse assim, vem para cá e você vai ser rico. Nunca. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia isso. Vem para cá e você vai encontrar o amor da sua vida. Não tem em nenhum lugar da Bíblia isso. Mas na Bíblia tem dizendo assim, Jesus falando, você quer me seguir? Então vem que eu tenho um negócio para você. Uma cruz. É isso que Jesus tem. Ele nos oferece cruz para ser carregado. Ser um discípulo é ser um seguidor. E ser um seguidor de Jesus não é algo fácil, e sim uma luta diária. Por isso que eu disse, a salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo. E amigos, eu não quero enganar vocês, nem você de casa, não. Eu estou dizendo assim, você tem que se tornar um cristão, você tem que se comprometer com Cristo. Mas, amigo, é capaz da sua vida piorar depois disso. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está desse lado da guerra, ao lado do inimigo, não tem ninguém atacando a gente. A gente passa para o outro lado do inimigo e diz, você foi para o outro lado, então vem cá, para ver se você está firme mesmo. Você já conheceu alguém que se batizou e disse assim, mas a minha vida piorou depois disso, agora eu tenho mais prova? Mas é isso mesmo, sabe por quê? Porque o inimigo de Deus não ataca quem está do lado dele. O inimigo de Deus só ataca quem vai para o outro lado. E amigos, quando a gente vai para o lado de Jesus, a gente vai para o fronte da batalha. E quem é ferido, quem é o soldado mais ferido? É o soldado que está na frente de batalha. Então não se engane, a vida com Cristo não é uma vida de mar de rosas, é uma vida de guerra. A gente está entrando no meio do grande conflito, lembra? No meio do grande conflito, é uma vida de guerra. Então não vai ser fácil, não. A promessa de Jesus não foi facilidade. Sabe qual foi a promessa de Jesus? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É companhia dele a promessa, não facilidade. O próprio Senhor falou, né, que esse mundo a gente ainda passar por lutas, dificuldades, por aflições. E o legal é que ele mesmo diz, olha, tem de bom ânimo, porque se assim eu venci o mundo, tu continuar em mim, tu vai vencer junto, né? Então a gente tem que ter ânimo na palavra de Deus, né? Assim como a gente tem a sabedoria que a gente vai ter os problemas, a gente sabe que ali adiante a gente vai ter a solução para isso tudo, né? E quais são os sinais do crescimento em Cristo? Vamos lá. Primeiro sinal do crescimento em Cristo, uma vida do Espírito. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o primeiro sinal de que você está crescendo em Cristo é uma vida a partir daquilo que o Espírito vai te instruindo. Pastor, então eu vou ouvir o Espírito Santo aqui, vou ter uma impressão forte. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o Espírito vai te guiar a toda a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Cristo. Só que ele também falou em João 17:17. Santifica-os na palavra, a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o Espírito nos guia a toda a verdade, o que está dizendo? Está dizendo que ele vai nos guiar ao conhecimento daquilo que está revelado na Bíblia. Então, esse é o primeiro sinal de uma vida do Espírito. Segundo sinal, uma vida de amor e unidade. Olha o que Jesus falou em João 13:35.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você quer descobrir se você está crescendo em Cristo? Veja o quanto você se incomoda com o sofrimento do outro. Você está passando na rua, tem uma pessoa com fome. O quanto isso afeta você? Você está passando, você soube que tem uma pessoa doente, uma pessoa com câncer, um casal se separando. O quanto isso afeta você? O quanto você está sendo impulsionado, impulsionada a amar o outro, demonstrar amor pelo outro, a fazer alguma obra de ajuda pelo outro. A Bíblia diz, Jesus falou que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor uns para com os outros. Amor uns para com os outros. Esse é um sinal também de crescimento em Cristo. Um outro sinal de crescimento em Cristo, uma vida de estudo da palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Toda a escritura. E quando Paulo escreveu isso, o Novo Testamento estava pronto, sim ou não? Não. Ele está falando aqui de toda a escritura, incluindo o que ele está escrevendo e também o Antigo Testamento. Cuidado com essa história de que o Novo Testamento é o que vale para o momento agora. Tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. Em João 8, 31 e 32, Jesus falou assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa, qual é o sinal de um discípulo verdadeiro? Permanecer na palavra. A ênfase do cristianismo é estudar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Todo dia um pouquinho. Você não precisa ler 10 capítulos por dia, lê um capítulo por dia, um trecho de um capítulo por dia, mas todo dia estuda a Bíblia. Por quê? Porque você vai ser verdadeiramente discípulo de Jesus se você permanecer na palavra dele. Ok? E finalmente, os frutos que se produzem. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. E que frutos são esses? Vai comigo lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Porque aqui fala do fruto do Espírito. O que a gente vai desenvolver cada vez que a gente cresce em Cristo? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora vai lá para o 27. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que acontece quando a gente cresce? A gente começa a ter esses sinais na nossa vida. Você vai ser mais amoroso, vai ter mais alegria, vai ter mais paz, vai ter mais longanimidade, mais paciência, mais benignidade, mais bondade, vai ser mais fiel, vai ser mais manso, vai ter mais domínio próprio. Já pensou? Você quer dominar a sua ânsia de falar mal das pessoas, a sua ânsia de comer, a sua ânsia de fofocar? Você vai ter mais domínio próprio, é fruto do Espírito. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Mas veja, isso aqui é fruto. E eu quero que você pense comigo. Quando é que o fruto nasce? O fruto nasce quando o galho está ligado à árvore. Se você estiver ligado em Jesus, o seu fruto vai se desenvolver, o fruto do Espírito. Então a decisão agora é, se ligue a Jesus. E faça isso enquanto você ouve esse hino. Eu entrego
Jesus, meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus os meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais. E ele diz, eu vou crescendo em graça, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, porque esse é o segredo. João capítulo 15, Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. No versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O segredo de crescer em Cristo é só estar ligado à videira. Nós somos galhos, nós não somos a árvore. Nós somos galhos. E se a gente se ligar à videira, aí o fruto vem. Então, às vezes você fica perguntando assim, mas pastor, como é que eu vou vencer essa minha coisa ruim que tem dentro de mim? Vou te dar um conselho, se liga em Jesus e deixa Ele vencer por você.
Às vezes a gente fica lutando contra as nossas tendências ruins. Faz o seguinte, começa a lutar para não sair de perto de Jesus. E se você ficar ligado a Ele, Ele vai te ajudar a vencer suas tendências ruins. Ele é a videira verdadeira e você é o ramo. E se você estiver nele, você vai dar muito fruto. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de crescer em Ti. Nós queremos crescer, Senhor Deus. Ainda tem muita coisa para a gente crescer. Mas hoje nós decidimos que nunca nos desligaremos da videira, para que o Senhor faça florescer em nós o fruto do Espírito, Senhor. Nós pedimos, Pai, pedimos que seja assim para sempre. Em nome de Jesus. Amém.